E essa bruxinha aqui é mascote da Miriam. Essa bruxinha foi feita por mim. Quantos anos você tem, a bruxinha? Eu acho que eu fiz essa bruxinha em 2012 ou 2014, alguma coisa assim. Quase 10 anos já pra ela tá com você. Ela foi feita lá no Espaço da Vera. Ah, sim. É uma artesã que ela é especialista em Waldorf, né? Então é a linha de estudos de educação alemã. E ó, de novo, né? A parte de constelação familiar, ela vem do alemão, do Bert Hellinger. Então a gente está falando hoje a respeito, hoje nós estávamos chegando aqui falando a respeito das coincidências. Sim. Uma coisa puxa a outra, um ponto puxa outro. Uma pessoa chega para fazer uma constelação, ela vem de um lugar que a gente já esteve. Aí vem outra pessoa, fala sobre aquele lugar que a pessoa acabou de falar na constelação. E quando você vê, está lá, naquele movimento de fios, né? Os fios invisíveis, que todos nós estamos conectados. Parece que um puxa o outro, né? Um se conecta ao outro e quando você vai ver, tá todo mundo conectado no mesmo lugar, sobre o mesmo assunto, numa mesma dificuldade, né? Eu lembro que você contou para mim uma vez que você foi atender, acho que 3 pessoas, e o tema de constelação das 3 pessoas era o mesmo, ou a situação era a mesma. O nome de uma das pessoas envolvidas também era o mesmo. Várias coincidências. Tinha muitas coincidências. Acontece muito isso, né? Que é um movimento que, sempre é muito interessante isso, que não é só a pessoa que está constelando. O constelador, ele precisa se colocar, né? Ele também está recebendo alguma mensagem de tudo aquilo. E quando ele também é escolhido, ele é escolhido por algum motivo, né? Como é que de 1000 pessoas, aquele constelador é escolhido no meio daquelas 1000? Porque aquele constelador precisa aprender alguma coisa com aquela história. De alguma forma ele vai se conectar, né? Com aquela pessoa, ou com aquela dificuldade, com aquela situação, ou com a cidade, com alguma vivência que a pessoa teve. Dizem que cada constelado tem o seu constelador certinho que tá ali aguardando o momento certo. Isso. Eu vou aproveitar e vou contar para vocês que eu estou trabalhando com constelação também. Eu fiz o curso com a Miriam, que foi minha professora. Fiz o curso, fiz a monitoria também. Aliás, vai ter um curso agora em novembro. Quem tem interesse em aprender constelação com bonecos de mesa e de água, dá uma olhada na página da Miriam, que já tem agenda agora para novembro. O curso é incrível. Eu estou, acho que uns 3 anos mais ou menos, né? Com você com a constelação. E agora estou trabalhando com constelação também. Estou gostando muito. E já aproveito para contar essa novidade para vocês, né? E isso que ela falou sobre cada um tem o constelador, né? Cada um tem o constelador que merece, né? É verdade. E é muito interessante, porque tem pessoa que chega e fala assim: ai, eu peguei um constelador que era horrível, né? Ele me massacrou, ele era muito ruim, né? E aí a gente fala assim, então, por que será que aquela pessoa, a energia dela escolheu aquele constelador, que massacrou, né? O que ela estava buscando, né? Ela queria realmente a cura para aquilo que ela estava vivenciando, ou ela estava procurando alguém que mostrasse um outro tipo de coisa que às vezes ela precisa se reorganizar, né? E assim vai. Então por isso que a gente fala que a pessoa é como se ela tocasse uma campainha. Ela vai lá e toca a campainha do lugar onde que ela precisa constelar. Ah, mas o constelador não quis constelar para ela, né? Hoje eu estava te contando, né? Sim. Uma senhora me procurou e falou assim: eu não tenho dinheiro para pagar. Eu tenho um monte de problemas, eu tenho um monte de histórias, eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu quero uma constelação de graça. Eu falei: eu não faço constelação gratuita. Eu posso fazer um valor menor, mas gratuita eu não faço. Aí ela: não, porque eu não posso pagar, eu quero que você me faça gratuita. Tem uma amiga que fez gratuita.
Aí eu falei, então procura o lugar onde essa amiga fez a gratuita. Não, mas eu não quero, eu quero fazer com você. Aí eu peguei e falei assim, então, eu vou te dar uma constelação. O que você vai me dar? Porque tem que ter um equilíbrio de troca, né? Aí ela pegou e falou assim, então tá bom, boa noite. Isso é comum, né? Pessoas que querem só elas receberem, né? E fica em desequilíbrio, porque tudo tem que ter um equilíbrio de troca. Você não pode só dar para o outro sem receber nada em troca. A pessoa que não pode pagar por uma constelação, ela, acredito que ela possa dar alguma coisa para você em troca daquilo que ela vai receber, né? A pessoa, em alguma coisa, ela deve ser muito boa. Todos nós somos muito bons em alguma coisa. Mas essa pessoa específica, ela não estava disposta a dar nada. Então, mas dentro do campo de constelação, a gente fala muito a respeito do querer receber, querer ganhar. Eu quero ganhar, ganhar, ganhar. E esse ganhar é como se a pessoa estivesse querendo, olha a palavra, mamar. Receber ainda o leite materno, receber ainda da mãe. Né? E aí ela confunde, né? No inconsciente dela, ela está confundindo o constelador com a mãe. Né? Então eu quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero que me acolha, quero que me pegue, né? No colo. E o constelador tem que tomar muito cuidado para ele não se colocar nesse papel. Por quê? Porque a maioria dos que entram no campo da terapia são grandes salvadores, né? São os salvadores. Nós temos, né, dentro o ímpeto de ajudar. E esse ímpeto de ajudar muitas vezes pode atrapalhar. Então, nós temos que nos... tem uma palavra que se escapou agora, mas nos policiar. Nós precisamos nos policiarmos para não cair no papel do salvador. E aí as pessoas, elas também precisam aprender a crescer. Sim, a caminhar pelas próprias pernas, né? E o constelador, ele é um facilitador. Ele vai passar para a pessoa as informações daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sentindo. A função dele não é salvar a pessoa, e sim mostrar as possibilidades. Quem vai ter que fazer andar nesse caminho é o constelado. E ele muitas vezes ele tem medo, né? Como é que ele vai andar nesse caminho? Então, quando você chega para fazer uma constelação, você faz por quê? Porque é o momento certo. O momento não era nem antes e nem depois, é o momento certo. Então, no momento que ele chegou para fazer a constelação, é porque ele está preparado. Sim. Então, vai se mostrar o caminho, vai se mostrar as ferramentas, as possibilidades, é isso que vai mostrar. E aí depois é com ele. Por isso que se dá um tempo, né? De cada constelação se dá um tempo para que a pessoa possa ter aquela, como se ela respirasse, para ela enxergar o que ela pode fazer com aquilo. E ela pode fazer outras constelações, né? Mas de assuntos diferentes. Se ela voltar a fazer com o mesmo assunto, e tem gente que faz isso, viu, Ariela? Tem gente que procura, por exemplo, fez uma constelação comigo sobre dinheiro. Eu vou dar um exemplo, tá? Fez uma constelação comigo sobre dinheiro. A pessoa estava com dificuldade para fazer dinheiro, para fazer, né, o movimento de dinheiro. Aí ela pega e procura o Antônio para fazer uma constelação de dinheiro. Aí ela pega e passa 2, 3 meses e ela vai lá na Ariela e pega e faz a constelação de dinheiro. Aí ela pega, passa 6 meses e ela vai em um outro lugar e joga cartas para ver por que o dinheiro não vem. Aí ela pega e vai e fala assim, quer saber de uma coisa? Não tá dando certo isso. Preciso ir num terreiro de umbanda, de candomblé, de algum lugar. Vou ver por que é que não faz dinheiro. Então, o que está acontecendo? Ela se amarra
se amarra, se amarra, se amarra no mesmo problema, na mesma dificuldade. Então ela não deixa fluir, ela não deixa acontecer. E isso é a maior dificuldade do ser humano. E muitas vezes essa pessoa que busca mais de uma vez uma solução, como se fosse uma mágica, né? Para um determinado problema, ela vai indo de um terapeuta para outro, tentando encontrar um que diga para ela aquilo que ela quer ouvir. Sim. E não aquilo que o campo está dizendo, ou que uma carta de tarô está dizendo, ou que um terreiro, ou seja lá o lugar onde ela for. Mas ela vai buscando até encontrar alguém que vai dizer para ela o que ela quer ouvir. E aí ela se agarra naquela pessoa como se fosse o salvador da pátria. E vai falar que aquela pessoa ou aquele lugar É salvou, é incrível, né? Então, é muito interessante esse processo, a gente assiste muito isso, né? Como também tem pessoas que vão chegar calminhas, vão ouvir, vão ler, vão falar, ah, não, eu vou esperar, eu vou aguardar para ver. E aí passa, às vezes, um tempinho, ela vem e fala assim, ah, que interessante, aconteceram coisas. Vou contar essa daqui para você antes da gente começar, porque agora já começou às 8 horas, a gente vai contar a historinha para vocês do louco. Do louco no telhado. Do louco do telhado. Então, eu tenho uma moça que faz já eu acho que já faz alguns anos que ela me procura e a gente faz constelação. Ela marca um pacote comigo. Então ela faz como se a constelação fosse uma terapia. E aí ela não mora no Brasil, né? Então a gente faz online e é muito interessante porque eu acompanhei todo o processo dela de mudança de trabalho, de mudança de casa, de mudança de relacionamento, de mudança com amigos, foi muito interessante. E aí essa moça, ela fez uma constelação comigo no comecinho do ano. E faltava uma constelação desse pacote para a gente fechar esse mês agora. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, quero te contar uma coisa. Daquela constelação que nós fizemos lá em janeiro, e você tinha dito que ia ter um movimento, porque a constelação era movimento. Você não sabe o que movimentou. Teve um monte de movimento na minha vida. E aí eu falei assim para ela, então, mas ela estava disponível. Estava aberta. Ela estava aberta, ela estava disponível. Então, no momento que ela se colocou na disposição, o movimento, o campo, as coisas foram acontecendo. Fluem, né? Agora, quando você fica assim, será que vai acontecer? Será que vai? Não sei o quê. Será? O que você acha? Quando você vai ver, você já travou, né? Você já travou porque você quer controlar aquilo. Então, tudo que tem controle, a gente é como se a gente estivesse fechando uma porta, né? Como se estivesse colocando aqui uma algema e jogando a chave fora. Então, não adianta nada. Agora, para quem não conhece nada sobre constelação, né? Por que movimenta com a constelação? O que acontece numa constelação? Eu vou explicar um pouquinho e a professora aqui vai complementar. Quando você faz uma constelação, você vai ter um olhar sobre uma dificuldade que você está vivenciando. Então, uma dificuldade qualquer, pode ser familiar, de trabalho, um relacionamento, dinheiro, uma discussão, qualquer dificuldade. Então, você vai olhar para aquilo. Você vai ganhar, pela constelação, um novo olhar, como se fosse uma ressignificação. Você vai compreender certas coisas que você muitas vezes não entendia o porquê que elas aconteciam. Isso vai vir junto com a constelação, isso faz parte da constelação. Quando a gente ganha consciência do porquê certas coisas acontecem, a tendência de quem quer se melhorar é começar a ter mudanças, né, Miriam? A pessoa começa a ver as coisas, ver as situações, ver as dificuldades, ela ganha uma compreensão diferente e isso muitas vezes abre as portas para a vida da pessoa fluir, para aquela dificuldade
às vezes parece muito grande, e quando ela entende o porquê que aquilo acontece, da onde que aquilo se originou, aquilo parece que não fica já tão grande, né? Fica mais fácil da pessoa conseguir lidar com aquela dificuldade. Então, eu sempre dou um exemplo, para que as pessoas possam entender, que dentro de nós ainda tem uma criança, né? Nós só crescemos de tamanho, ainda a criança está lá. Então, quando uma criança, ela quer alguma coisa, normalmente a criança emburra, ou ela chora, ou ela fica olhando para um determinado ponto. Ela não olha para tudo, ela olha para aquilo, né? Se ela quiser, então, às vezes um brinquedo, né? Ela fica lá olhando para aquele brinquedo, né? Ou um amiguinho, ou alguém machucou. Então ela fica olhando para aquele amiguinho e fica chorando, né? Guardando aquilo que aconteceu e tal. Então, ela não vê outras possibilidades. Alguém precisa tirar ela daquele lugar que ela está. Às vezes ela vai até se bater, chorar, né? Que ela não quer sair. E às vezes a gente entrega para aquela criança uma outra coisa, né? Entrega para aquela criança ou um outro brinquedo, ou um outro lugar, ou mostra um outro amiguinho. A gente vai mostrar para ela uma outra coisa. E aí aquela criança, ela começa a olhar diferente para aquilo, ou ela se sente diferente daquilo que ela estava se sentindo. Então, quando nós fazemos uma constelação, é como se nós estivéssemos pegando aquela pessoa que é uma criança, porque ela só cresceu de tamanho, mas ela é uma criança, né? E aí a gente pega aquela criança e mostra, olha, tá vendo como é que você está? Você está aqui, você está agindo dessa forma, né? Você está triste por conta disso, você tem uma doença por conta disso, você tem raiva por conta disso, você tem falta de dinheiro por conta disso, alguma coisa vai acontecendo aqui. Então nós vamos mostrar para essa pessoa onde que ela está. Nós vamos mostrar para a criança. E aí a gente vai pegar essa criança e vai mostrar que existem outras possibilidades. O que acontece? Quando a criança, e quando nós falamos da criança, nós estamos falando da criança interna, que é o inconsciente. Então essa criança interna, ela olha para aquilo, interioriza uma nova história, uma nova possibilidade. E aí, olha que interessante, a gente vê muito dentro de constelação que ela fala assim, nossa, faz todo sentido isso. Se usa muito, né? Você vê muito a pessoa falando durante a constelação, fala assim, nossa, faz muito sentido isso. Na hora que ela fala isso, faz muito sentido isso, ela reorganizou lá dentro. Na hora que ela reorganiza, nós somos energia, nós somos um complexo. E esse complexo, ele está ligado a outras pessoas, a outros lugares. Então, nós não estamos soltos no ar. Nós estamos presos a muitas coisas. Por isso que a gente fala que nós somos amarrados com fios, né? E é na hora quando a pessoa toma essa consciência, é o momento que ocorrem as mudanças. Já ela começou. sai, né, daquela posição que muitas vezes ela se fecha ali como um casulo e fica vivendo ali só aquela dificuldade sem ver nada do que acontece em volta. Ela não vê possibilidade nenhuma, né? Ela só não enxerga, ela tá só focada naquela dificuldade. E então o que acontece aqui? Que a mágica maior é a consciência. Então é quando ela toma consciência. Quando ela fala, nossa, faz todo sentido, ou dentro dela, já não precisa falar, mas dentro dela fez sentido, tomou consciência. Quando toma consciência, quebra um estado e pode começar outro, né? Essa é a maior mágica, que as pessoas falam assim, ai, nossa, mas a constelação é mágica. Pode ser no modo de olhar, mas ela não tem nada de mágica. A mágica dela está na conscientização.
E é por isso que ela é rápida, é por isso que ela faz efeito, e é por isso que a gente vai falar agora sobre o louco subir no telhado. Vamos lá. Essa semana, acho que foi na segunda-feira que estava falando com a Miriam, que caiu a chuva, e eu estava acompanhando um grupo na rede social e me chamou muito a atenção uma postagem que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, é curtinha, tem 4 linhas. Gente, o vizinho de cima, muito bêbado, decidiu tirar foto da chuva e trepou no telhado do prédio de madrugada. Resultado, rasgou a perna, quebrou uma telha, quase morreu e agora foi convidado a se retirar pela imobiliária. Então foi uma situação que me chamou bastante atenção, né? Porque não é muito comum a gente ver um louco em cima do telhado. Na realidade, ele acabou se tornando como louco perante as pessoas, né? Porque elas enxergaram ele dessa forma. E aí teve um monte de comentários, né? Então eu vou ler um dos comentários, depois você vê outros, né? Sim. Mas eu já pensei talvez quanto de solidão essa pessoa poderia estar sentindo. Eu não pensei em suicídio, mas eu pensei na solidão. A gente ri para não chorar, né? E é verdade. Qual solidão, qual vazio que existe dentro dessa pessoa, que faz com que ela tome uma substância para tirar ela da realidade. Muitas pessoas falam assim, mas ele está bebendo para se divertir. Normalmente essa pessoa, ela sabe que quando ela bebe, ela sai fora do normal dela. Então essa pessoa não era para beber. Ela tem que saber que ela não pode beber, mas ela vai beber. Por que ela bebe? Porque ela precisa sair fora de algo que machuca, de algo que às vezes está incomodando ela, seja lá o que for, né? Ela vai em busca, como se fosse uma fuga, né? Algumas pessoas que me procuram para fazer constelação e tem uma dificuldade com um vício ou com uma bebida. O que a gente vê? Não são todas essas pessoas que se comportam da mesma forma. Às vezes uma pessoa bebe e ela fica melancólica, ela fica triste, ela chora. Outras pessoas ficam corajosas, vão tomar atitudes inesperadas, né? Cada um ele bebe e fica de uma forma diferente. Não são todos que ficam iguais, né? Como a Miriam falou. Essa pessoa subiu no telhado para tirar uma foto e acabou sofrendo um acidente. Rasgou a perna, poderia ter perdido a vida, poderia ter sido algo mais grave. E o que chamou atenção para a gente trazer esse tema, né, Miriam? Foi a coragem que a pessoa tem para subir num telhado. Eu não subiria num telhado nem de dia, nem se fosse no primeiro andar. Num edifício, para a pessoa subir em um telhado, que um edifício, geralmente, quem faz a manutenção no telhado é um zelador, geralmente não é a pessoa. Não é uma casa térrea onde a pessoa conhece muito bem e pode até ser que ela suba para olhar alguma coisa, porque ela reside ali já faz tempo. Num edifício, para a pessoa subir num telhado é um local que provavelmente a maioria das pessoas que moram em prédio nunca estiveram. Então a pessoa se ganhou, como se bebeu daquela coragem para subir como um passatempo, para tirar fotos da chuva, né? Então, mas olha que interessante. Depois teve um monte de pessoas comentando. E o que chamou também a atenção foi a questão da comunicação. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler e uma dificuldade grande na comunicação. Então muitas pessoas na hora da leitura, elas entenderam que ele estava trepando no telhado, ou seja, ele estava fazendo sexo no telhado. Outras pessoas acharam que ele tinha subido no telhado só para ver a chuva. Outro viu que ele foi tirar foto da chuva.
mas não viu nada que ele estava trepando no telhado, né? Então, tem várias pessoas comentando, né? Uma parte só. Uma pessoa que comentou o que a Miriam falou, que ela imaginou essa pessoa sentindo uma solidão muito grande, que também é algo que também não estava escrito no texto, mas a pessoa se colocou talvez na posição daquela pessoa e imaginou que ele deve ter subido por solidão, né? E aí depois tem uns 4, 5 que estão defendendo, que querem que ele permaneça lá no prédio, edifício, né? Que não seja mandado embora. Por que querem mandar o bêbado embora? Então, olha quanto que existe a questão também do pertencimento, né? Porque às vezes essa pessoa, ela estava se sentindo tão só, como foi colocado, que ela chama atenção para que vejam que essa pessoa existe, para que ela pertença ao grupo. E o que acontece? O grupo quer mandar embora. E tem o grupo que quer que fica. Talvez esses que querem que a pessoa fique, talvez eles se identificam com essa situação que a pessoa vivenciou. Que é a inclusão. Que é a inclusão. Talvez eles gostariam de ter a coragem que essa pessoa teve, de subir num telhado num dia de chuva para tirar foto, e talvez eles não tenham, ou até eles têm essa coragem e já fazem. Então há a identificação também das pessoas, né? Sim, sempre tem a identificação, em todos os lugares, né? Nesse caso aqui nós temos o do bêbado que subiu no telhado, né? Mas nós temos a identificação em qualquer lugar, né? Se nós olharmos aqui na frente do nosso espaço onde agora está a do Mima, tem um barzinho, está lotado de gente lá. Passou uma moça há pouco tempo e ela olhou para a mesinha que tinha do lado e ela começou a olhar assim a roupa e ela estava se comparando com uma moça que estava sentada na mesinha, né? E nós duas ficamos olhando, né? Ficamos prestando atenção na história. Como que as pessoas, elas buscam alguém para se identificar? Elas buscam, todo mundo busca. Como uma autoaceitação também, né? Uma autoaceitação, para que ela não se sinta, né? Como se fala fora, né? Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Então ela busca estar presente, fazer parte. E isso é muito interessante, todo esse processo. Nesse caso aqui desse homem, entra também a questão que nós estávamos falando, por quê, né? Por que o vício faz esse movimento todo, principalmente nos homens? As mulheres têm também, mas os homens é um grande movimento que tira, às vezes, eles do normal, até de uma família, né? Quantas separações ocorrem por causa do vício, por conta da bebida, por conta de uma droga. E tudo o que isso traz junto, né? Porque muitas pessoas que vão fazer uso de qualquer tipo de vício, de bebida, de drogas, vão trazer a violência para dentro de casa, vão trazer a agressão para dentro de casa. E o que a gente vê muito, Miriam, é que essas pessoas, muitas vezes, fora de casa, elas são pessoas que a gente fala mansos, né? Tranquilos, calmos, pacatos, e bebem dentro de casa e se transformam. Às vezes acontece o contrário. A pessoa dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho, ela é tranquila. Mas quando ela vai para a rua, ela bebe e se transforma. Às vezes a transformação é fora e às vezes a transformação é mais escondidinha, dentro da casa da pessoa, né? Mas isso daqui é muito interessante que você trouxe, porque normalmente, olha lá, trazendo a criança de novo, né? A criança dessa pessoa que bebe, né? Ela, quando era pequeno, ela vivenciou uma história que normalmente é alguém também que fazia dentro da casa dela. Se não era o pai, era o avô, era o bisavô, era alguém que também utilizava alguma substância e que tirava aquela pessoa fora do prumo. E o que acontecia? A violência ou alguma outra coisa dentro da casa. Aquela criança, ela aprendeu
aquilo como se aquilo fosse o normal. Então, o que ela vai fazer? Ela vai crescer. Ela vai dizer, eu não concordo com isso. Minha mãe apanhava, meus irmãos apanhavam, meu pai era muito bravo quando ele bebia. Ó, aí ela cresce. E aí ela forma uma família. E aí um belo dia, no meio do trabalho, surge um problema. E aí essa pessoa, essa criança, vai buscar algo que abrande o coração dela, ou a mente dela. E ela vai beber. Só um copinho? Vou lá no bar, eu vou tomar só um copinho. Para acalmar hoje, para tranquilizar hoje. Vou desligar aqui o alarme. E aí o que acontece? Tranquilizou, né? Mas vem todo o instinto, tudo aquilo que aprendeu de quando era criança, o DNA tá funcionando aí, né? Então toda a parte biológica, química, tá em funcionamento. Então o que acontece? Encarna o pai, o avô, o bisavô e tudo mais. Tem gente que fala, nossa, parece que recebeu o espírito. Não recebeu espírito nenhum. Tá lá tendo o mesmo padrão. Repetindo a mesma coisa que está na ancestralidade familiar dela. E aí o que acontece? Todo mundo fala, é normal, bebeu uma vez só, tá social, porque ele tá com problema. E quando vai ver, aquilo vai se tornando comum. E o que vai acontecer? O filho, o neto, o bisneto, vai todos continuar repetindo o mesmo caminho. E não é só menino, tá? Meninas também. Mas vai ser um padrão normalmente no setor do masculino. Então, se o pai usou alguma substância, o pai, o avô, o bisavô, às vezes pula alguma geração, tá? Mas continua na história familiar mas da vai pessoa, continuar, né? Na história. Mas no meu pai não tinha ninguém. Mas vamos olhar no pai da mãe, né? Às vezes a pessoa, ela fala assim, na minha família ninguém bebe, mas o meu pai toma uma taça de vinho todo dia no almoço, mas ele não bebe, né? A pessoa não vê aquilo como um vício, não vê aquilo como um álcool, porque acha que a pessoa beber uma taça, um copo, uma dose, é normal, né? Só que o que acontece? Tudo que é todo dia ou habitual é um vício. Porque a pessoa precisa daquilo. Se você for servir o almoço para essa pessoa, para o seu pai, e não tiver a taça de vinho um dia, ele vai reclamar. 2 dias, ele vai reclamar. No terceiro, ele vai espernear, né? E aí, se na sua família, o seu pai, o seu avô, como que vai terminar essa história? Você está como que anotado ali que você vai ter que beber? Você não tem uma escolha? Como fica essa história? Não, a gente sabe muito bem que tem pessoas que a frase que é dada na família é homem que é homem, bebe. Sim. A gente vê algumas famílias de italianos... Às vezes com 13, com 12, 13 anos, às vezes até antes... Mas 12, 13 anos, tá lá o pai, o avô, ou a tia, ou alguém dando uma bebida para aquele jovem, porque fala, você é homem, você precisa beber. A gente vê também, às vezes, as pessoas acham engraçadinho, pais que às vezes molham a chupeta do nenê, geralmente em vinho, pessoas de origem mais europeia, que tem o costume de beber, molha para acostumar desde criança. E depois lá na frente, ele vai trazer o preço de ter consumido o álcool desde pequenininho. Então, vocês sabem, eu sou especialista em dependência química. E nós temos estudos, né? Principalmente eu e meu marido fizemos
os estudos por conta do TCC, né? E assim, em torno de quase 50% das pessoas que nós entrevistamos eram pessoas que a mãe e o pai usavam álcool para a criança dormir quando era criança, quando era bebê. Então colocavam na mamadeira o álcool. Então o que acontecia? Crescia com o processo de precisar do álcool. Então quando ficava sem o álcool, tinha o processo de abstinência. Então começava a ter o tremor nas mãos, tremia a cabeça, começava a ficar agressivo, falta de foco, né? Concentração, né? Então a gente percebe muito isso no interior né, das pessoas mais humildes também, ou pessoas que têm até dinheiro. Sim, uma coisa muito cultural isso de dar para a criança, né? Existem algumas culturas. Que eles falam que é um relaxamento. Só que esse relaxamento ele vai para o sistema nervoso central, né? Agora, voltando para aqui para o caso da constelação, que nós estávamos falando agora, esse campo do masculino é muito forte. O campo da bebida, do vício, no campo do masculino, veja que o homem, o campo da visão masculina dentro das famílias, ele tem um desenho como estrutura, né? Então, o homem é estrutura, é ação, é domínio, né? Ele é como se... força. Isso. Então, o que o vício faz? Ou dá uma força, que é aquela pessoa que às vezes está com medo, não vai, né? Então ela usa alguma bebida, alguma substância, e ela cria coragem e vai. Então, aquele homem que não teve estrutura, por alguma forma, ou a mãe comandava demais, né, em casa, então ele não viu que um homem podia também ter estrutura, ou ele cresceu com cuidados demais, né? Então ele não teve estrutura. Então o que ele vai fazer? No inconsciente dele ele precisa buscar essa estrutura. E aí ele vai buscar em algo que dá força. Como que empodera ele, né? Como que ele pega um poder para si, para ele ter essa estrutura e mostrar para os outros. E às vezes também acontece com pessoas que não foram criadas pelos pais, né? Que foi criada por uma avó, não teve essa estrutura familiar de pai e mãe também, né? Então, aí entra duas coisas. Ou porque faltou a estrutura, né? De alguma forma, ou ele carrega no DNA dele a história com relação ao vício, tá? Então, às vezes a pessoa não conheceu o pai e a mãe, sim. Nem conheceu, foi adotado ou qualquer coisa assim. Mas ele traz junto com ele. Então, esse homem aqui, quando nós pegamos essa história, nós pensamos em várias coisas, né? Puxa vida, de onde veio esse homem? Né? Aonde ele nasceu? O que aconteceu com ele? Dele, né? Será que ele vive sozinho? Será que ele tem filhos? Será que alguém morreu e ele está se sentindo sozinho, como a mulher colocou? Será que ele perdeu o trabalho? Será que ele está bem? Será que ele viveu uma história de amor? Porque uma pessoa, para subir no telhado, para tirar fotos da chuva, também tem um lado romântico. Então pode ser que é uma pessoa mais sensível e que com o uso da bebida, ela perdeu a noção do perigo. Porque é uma coisa que a gente vê muito que a bebida traz, que a Miriam estava explicando, essa coragem, onde a pessoa muitas vezes não consegue medir o que realmente é perigoso ou não, a ponto de colocar a vida em risco, né? Agora, quando tu falou isso daí, eu me lembrei do meu irmão. Eu tive um irmão, né? Meu irmão tá aí no plano espiritual. Ele era 10 anos mais velho do que eu. Chama Marco Antônio, tá lá, do outro lado. Ou tá aqui, né? Com certeza. E aí, o meu irmão, ele devia ter 10 anos de idade. E eu devia ter o quê? 1 ou 2 aninhos,
Ele devia de ter uns 10, 11 anos. E aí, o que que ele fez, o meu irmão? Tinha aquele desenho animado Jaspion, Sim. que era desenho japonês, né? E era do super-herói, né? O que que ele fez? Ele foi para Santos, junto com uma tia Joaninha, mãe da Marilena. E aí, ele pegou, colocou a toalha, né? De banho, amarrou, se empoderou. Sim, se empoderou. Subiu as escadas, foi até o último andar do prédio. Uau. Ele levou as mãozinhas, e aquela toalha voando assim, né? Por causa do vento. E aí a minha tia estava lá na parte de baixo do prédio. E de repente ela olhou assim para cima, ela falou assim: Aquele parece alguém conhecido. aquele menino parece ser o Marco Antônio. E o Marco Antônio tava voando assim já lá, né? No telhado do prédio. E aí a minha tia falou assim, a tia Joaninha: mas é o Marco Antônio? Marco Antônio, não pula! E ele: eu vou, tia! Então, ele era criança, né? Então ele não tinha noção do perigo. E ele se empoderou com um filme. Sim. A mesma coisa, o bêbado aqui, né? Ele se empoderou com a substância, mas a gente não sabe o que levou ele a fazer isso, né? Às vezes um filme, às vezes alguma coisa que ele queria contar para alguém, né? Sim. Que faz com que a pessoa tenha aquela vontade, aquele ímpeto, né? Sim. E é muito engraçado os comentários, né? Por que eu achei engraçado? Porque a forma como as pessoas se colocam diante dessas situações. Então, como a Miriam falou, tem as pessoas que apoiaram, que acharam que ele não deve ser convidado a retirar do prédio. Tem uma pessoa que perguntou, queria ver as fotos, se as fotos que ele tirou ficaram bonitas, né? Então, a pessoa tirou toda a história da frente, que a pessoa... Esse rapaz podia ter se machucado, ele se machucou, ele podia ter até morrido, que houve um estrago no telhado, que o prédio vai ter que consertar. Mas a preocupação dessa pessoa foi só a foto. A foto. Se as fotos ficaram boas, né? Então é uma outra visão que essa pessoa teve sobre a situação. Depois teve um rapaz que tá falando assim: nossa, eu não pensei que dava para transar na chuva sem se machucar. Ou seja, ele não leu que o homem se machucou e ele não leu que ele não transou na chuva. Ele trepou no telhado. Ele subiu no telhado. Então a pessoa não conseguiu ler a frase inteira e o que ela leu, ela interpretou da forma que ela quis, né? Tem um outro que ele falou também... Ele é gente boa, deve ser gente boa. Apresenta algum outro vizinho ou uma vizinha para ele. Então a pessoa, com tudo isso que aconteceu, ela quis ainda dar como que um acolhimento, como que um colo para ele, né? Vai apresentar alguém para que ele saia dessa situação, desse sentimento de solidão, que é o que a pessoa está deduzindo que ele está sentindo, né? Depois teve uma que estava com pena, que falou: nossa, espero que esse moço esteja bem, que ele não tenha se machucado muito. E é muito engraçado a colocação de cada pessoa. E as pessoas colocam um comentário e o outro, que tem um ponto de vista diferente, ele como que toma as dores daquela situação, defendendo ou apoiando o louco bêbado. Depois teve um aqui que falou assim: olha, não foi nesse caso, mas teve um vídeo de uma mulher que caiu da sacada, porque ela estava realmente transando, ela estava nua, e ela escorregou porque caiu em cima de um carro. Esse homem acho que não caiu em cima do carro. Então, veja que o imaginário das pessoas, ele voa, né? Ele vai longe. E isso acontece com a própria história, né? De todos nós. Se eu chegar e falar agora para a Ariel, você não sabe,
Hoje de manhã, quando eu saí de casa, a minha vizinha me parou para conversar comigo. E ela queria me contar uma coisa. Na cabeça da Ariela, já começa a passar um monte de histórias. E ela vai me fazer alguma pergunta. Sim, com certeza. Parece também aquela historinha de criança, de telefone sem fio. Quando você leva uma informação para o ouvido do outro e assim um vai levando para o outro. Às vezes alguém esquece um pedacinho, uma palavra e a história se transforma. E a história se transforma, né? Então chega no último, às vezes uma história que você fala, mas meu Deus, da onde que a pessoa tirou, deduziu isso? Como que ela chegou nessa conclusão? Isso acontece muito na vida da gente. Então, e aí no campo de constelação, a gente vê muito isso. Que a pessoa, ela teve uma ideia a respeito de um determinado assunto e essa ideia não era real. Isso é muito interessante. Por quê? Porque chegou para ela um pedacinho da história. Sim. Então, quando chega no campo de constelação, às vezes ela toma consciência que aquilo era muito maior do que só aquela informação que ela recebeu. Sim. Né? Nós tivemos um caso de uma moça que fez constelação, inclusive ela foi minha aluna. E então, quando ela veio, ela trouxe uma história assim de muita falta, que ela sentia falta de tudo, falta do trabalho, falta de amor, faltas. E aí, quando abriu o campo da constelação, era lá atrás, uma história bem longe, de uma pessoa que havia sido usada como mãe de leite. E ela se sentiu desvalorizada. Então, o que aconteceu? Ela sentia fome, sentia falta, sentia todas as faltas. E principalmente desvalor. O que acontecia? Essa moça, ela tinha essa sensação de que nada estava bom, que tudo que ela fazia não dava certo, que ela não era valorizada, ela tinha fome, né? Ela tinha fome, fome de amor, fome de atenção, fome de acolhimento. E ela estava o quê? Honrando essa mulher, que foi a ama de leite, e que era de muito tempo atrás. Né? Então, ela recebeu, quando abrimos o campo, ela tinha recebido uma historinha, pequenininha, que é o que ela falou, o telefone sem fio. Quando ela recebeu a historinha, ela era pequenininha. Quando abriu o campo, ela falou, nossa, olha como que essa pessoa sofreu, olha como é que ela não foi vista. Né? E aí que a gente fala, né? Quantas vezes a gente passa por tantas histórias que quando a gente vai contar a historinha, nós contamos só um pedacinho. Sim. Que é a história do homem aqui, né? Ela imprimiu aqui a historinha. A história, que ó, são só 4 linhas. 4 linhas. Mas essa história aqui, por trás dessas 4 linhas, tem alguém que vive num apartamento, que tem uma vida, que tem um trabalho ou não, né? Que tem uma família, que tem às vezes um cachorro, que tem às vezes uma doença, tem uma história por trás. E essa história, ela é muito grande, né? Ela não cabe só num apartamento. E é muito engraçado, a Miriam estava falando isso agora, e eu fiquei pensando, e se eu contasse para você que esse bêbado é uma pessoa muito agressiva, que sempre quebra o prédio, quebra a vidraça, sobe no telhado, que não é a primeira vez, que urina dentro do elevador, cada vez que ele bebe. Qual o sentimento que você traz dessa pessoa? E se eu contar para você que esse homem é um pai de família, né? Uma pessoa honrada, trabalhador, e que a esposa e a filha estavam viajando nesse feriado e ele se sentiu só. E aí começou a chover e ele subiu no telhado para tirar uma foto, porque ele estava sentindo solidão. O sentimento que a gente vai ter para com essa pessoa é totalmente outro,
né? Então, isso chamou muito a atenção, porque cada comentário que veio nessa postagem foram as impressões de cada pessoa, e cada um teve uma impressão totalmente diferente sobre essa pessoa, e ninguém sabe a história dele, né? Porque é num outro prédio que essa pessoa vive, né? É num outro lugar. Num outro condomínio. E aí eu vou falar para você que daqui a pouquinho a gente tá encerrando, né? Que a nossa live vai hoje ficar por 1 hora. Nós vamos tentar fazer a live toda quarta-feira. Então, a gente gostaria que vocês acompanhassem. Nós estamos voltando, então acho que o pessoal nem ficou sabendo muito que a gente iria fazer a live de hoje. Mas o que importa é que nós estamos aqui, né? Nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar. Se você tem alguma história, alguma dificuldade que você está vivenciando, ou tem uma história de família, uma história do seu bairro, até de um vizinho, ou algo que você leu na mídia e que você quer saber o que isso significa, o que uma constelação pode fazer. Aliás, eu quero aproveitar e convidar todos que nesse domingo voltam os encontros do Mima, que é um grupo de constelação da Miriam Baraldi, aqui no Bom Retiro. É nesse espaço que nós estamos hoje, vocês vão encontrar a bruxinha aqui. E o primeiro encontro, agora, depois da pandemia, presencial, vai ser nesse domingo agora, dia 17. Me confirma o horário, Miriam? Às 13 horas. Às 13 horas. Quem quiser participar, vivenciar, quem não sabe o que é uma constelação, pode vir para conhecer. É só entrar em contato com a Miriam Baraldi, ela está nas redes Precisa sociais. fazer a inscrição. Precisa fazer a inscrição. Porque por conta da pandemia, a gente está restringindo, não pode ficar muita gente no espaço, né? Por enquanto vai ser assim. Então precisa fazer a inscrição, tá? Então não adianta pegar de última hora e falar, eu quero ir, porque aí não vai dar para a gente fazer a inscrição. É um número reduzido de pessoas. Até sexta-feira nós estamos recebendo a inscrição de vocês, tá bom? E vale muito a pena. Para quem ainda não conhece, às vezes a gente fala de constelação e às vezes a gente comenta, a pessoa fala, eu não sei o que é, não consegui entender o que é. Vem vivenciar, passar uma tarde gostosa, passar por essa experiência, se permitir e conhecer um pouco mais do conhecimento da Miriam, que tem muita bagagem. Quando a gente faz constelação, a gente faz também uma conversa sistêmica. Então, sempre tem alguma coisa que nós vamos aprender sobre um determinado assunto. Desse encontro, nós colocamos um tema como perdas e recomeço. Então, se você é uma pessoa que está se sentindo que teve alguma perda, que está sentindo que precisa recomeçar, que precisa refazer alguma coisa, né? Aproveita, vem fazer o teu estudo, vem fazer a tua autoavaliação. Se permitir, né? Ó, nós vamos tirar, aqui tem as cartas sistêmicas, nós vamos tirar aqui uma carta para nós, para a gente ver o que vai sair. E vamos trazer para vocês uma mensagem. E vamos ver o que vai sair. Final de noite. Posso pegar? Ó. Agora você pode confiar em mim. E olha que interessante, nós falamos agora sobre essa história, né, do bêbado que subiu no telhado, que foi tirar foi tirar a foto da chuva e as pessoas entenderam o que ele estava fazendo, transando, né, no telhado. Agora você pode confiar em mim. Veja que interessante, né? Normalmente a pessoa que sai fora dos limites do equilíbrio, ela está com falta de confiança em si, falta de confiança na vida, falta de confiança na família, no pai, na mãe, nos amigos, na vida. E é importante essa frase, né? Agora você pode confiar em mim.
Confiar em quem? Confiar em quem aconteceu alguma coisa? Ou você pode confiar em mim? Confiar em si mesmo? Olha lá que interessante. Nessa frase aqui que nós estamos agora, eu vou deixar isso para vocês. Você consegue confiar em você? Você confia em você? Ou você pode confiar agora em você? Tem uma criança interna aí dentro de você. Você consegue confiar ou passar confiança para essa criança? Porque ela só vai conseguir sair para o mundo, fazer algo, quando ela sentir confiança. Ela precisa dessa energia para que ela possa dar o primeiro passo. É como uma criança que começa a andar. Ela só vai andar quando ela se sentir confiante. Eu vou terminar agora contando uma historinha de uma pessoa da minha família, que a minha sogra, ela conta que um dos filhos dela não andava, era bebezinho, só engatinhava, e ela tava com receio, porque quando ele ia andar, ele tinha que segurar em alguma coisa para sentir confiança. E ela achou que já estava passando do tempo, que ele precisava andar sem segurar em nada. Então, o que que ela fez? Ela pegou o quarto e colocou ele de pé no meio do quarto, onde ele não tinha nenhum móvel, nenhuma mobília, nada, nem ninguém para ele se segurar. E deixou ele sentadinho. A hora que ele levantou, ele olhou para os lados, procurando com as mãos alguma coisa para segurar, para dar para ele o quê? Essa confiança que a Miriam estava falando. E ele não encontrou. O que que ele fez? Ele segurou nos próprios cabelos e saiu andando. Isso deu para ele a confiança, que é o que a gente precisa para seguir adiante. É isso aí. Então, a gente precisa ter a força dentro de nós. E quando a gente acredita e confia que essa força está em nós, a gente faz qualquer coisa. Enquanto a gente está procurando lá fora alguém para segurar, a gente continua dependente. E isso é a maior dificuldade que o ser humano vivencia. Então, o nosso louco que subiu no telhado, ele nos ajudou hoje, essa noite, né? Nós temos que agradecer, enviar uma energia muito boa para esse homem, seja lá o porquê que aconteceu isso, mas que ele nos auxiliou a voltar. Voltar. A fazer as nossas lives, a fazer os nossos movimentos aqui, porque nós duas ficamos conversando muito a respeito desse assunto e fez com que nós tivéssemos vontade de voltar com as estrangeiras pelo mundo. E nós estamos aí juntas de novo para trazer toda semana, se o universo permitir, uma história nova, com aprendizado, com uma bagagem, com uma explicação das constelações, as explicações da Miriam, que tem uma bagagem além das constelações, para compartilhar isso tudo com vocês. Obrigada. Estamos aqui com o coração. Um grande beijo, um amor, né? Entregando para vocês. Acho que eu vou deixar aqui para vocês mostrar, ó. Não sei se vocês vão enxergar, mas tem um anjinho aqui comendo coração. É assim que nós queremos que vocês recebam esse nosso carinho. É receber o coração e saborear a vida. Um grande beijo para vocês. Tem alguém aí mandando alguma mensagem? Peraí, antes da gente fechar, vamos ver se tem alguma coisa. Que bonitinho o relato da Ariela. Adoro vocês juntas. Marjorie, nós estamos te mandando um grande beijo. Muito obrigada por você estar aqui e seja bem-vinda. Bem-vinda. E eu sei quantos movimentos você fez, quanta coisa boa que você tem aí na sua história. Eu tenho visto os seus bordados e eu quero dizer que você está bordando uma nova história, uma nova vida. Você está de parabéns. Um grande beijo para você. E eu vou deixar uma encomenda para você. Eu vou te chamar para encomendar um bordado das estrangeiras.
vai preparando aí as linhas. Um beijo grande e uma ótima noite. Tchau, querida. Tchau, boa noite para vocês.